Bom dia. O convidado desta semana no Primeira Pessoa foi o primeiro a anunciar que seria candidato à presidência da República. André Ventura, de 37 anos, depois de ter criado o Chega e ter levado essa força política à Assembleia da República, dá agora um passo que poderá ser decisivo para a afirmação do seu projeto político. André, que sentido é que faz um político empenhado em criar a Quarta República dispor-se a ser eleito presidente da Terceira? Bom, Leonardo, antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado também ao Jornal Económico pela oportunidade. É muito simples, nós entendemos que queremos outro regime, mas entendemos que devemos jogar o jogo da democracia e fazê-lo de forma leal e de forma transparente, de forma democrática, e isso implica conseguir, por dentro da Terceira República, propor aos eleitores a sua dissolução e a criação de uma quarta. E isso não se faz, conforme defendem alguns partidos de esquerda que me acusam a mim de antidemocrata, não se faz pela via armada, nem pela via revolucionária, faz-se pela via democrática, propondo aos cidadãos uma mudança de Constituição, de regime, nomeadamente nos mais altos cargos do Estado. E o Presidente da República é o representante de todos os portugueses, é o mais alto magistrado da nação, e por isso fazia todo o sentido que numa mudança de regime o Presidente da República seja o seu primeiro protagonista. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm a ideia que o Presidente da República em Portugal tem poderes muito limitados e tem poderes constitucionalmente limitados, mas o Presidente não é um corta-fitas, apesar de muitos dos protagonistas dos últimos anos terem permitido que a figura do Presidente ficasse um corta-fitas. Para o Chega, o Presidente não é um corta-fitas, o Presidente é a figura máxima do regime e tem capacidade de o modificar e de o alterar. Por isso, esta candidatura, que ao contrário de outros partidos e de outros protagonistas, nunca escondeu ao que veio. Nós nunca dissemos que queríamos este regime, sempre dissemos que o queríamos transformar, que o queríamos alterar e assumimos isso. Não mentimos aos portugueses. Eu acho que é a primeira, Leonardo, se me permite só dizer isto, eu acho que esta é a primeira candidatura presidencial de ruptura desde o 25 de Abril, verdadeiramente. Mas essa transformação que é pretendida pelo Chega não passa sobretudo pela Assembleia da República? Sim, passa também pela Assembleia da República. Eu vou dar um exemplo, só apesar de serem sistemas diferentes, o português e o francês, até porque o presidente francês tem poderes de chefe de governo, que não é o caso em Portugal. Após a eleição de Emmanuel Macron para a presidência francesa, que muitos diziam ser impossível, e que eu não gostei particularmente, mas eu não voto em França, nem isso me interessa tanto, o que aconteceu foi que a força política criada depois por Emmanuel Macron conseguiu uma amplíssima margem no Parlamento francês. Nós entendemos que uma vitória nas presidenciais ou um grande resultado nas presidenciais vão consolidar o espaço político à direita de aglomeração, de antissistema, para mudar o regime. Daí esta candidatura. Este é um primeiro passo para conseguir ganhar espaço político para mudar o regime. Se vencermos as presidenciais, será mais fácil, mas sabemos que esta é uma luta muito difícil. Aliás, as sondagens, algumas do Jornal Económico também, têm mostrado que ganhar a Marcelo Rebelo de Sousa vai ser um combate muito difícil, mas eu acho que o segundo lugar na noite eleitoral vai ser decisivo. Seja eu ou seja Ana Gomes, vai mostrar que o futuro político do país pode passar por um socialismo mais agressivo ou por uma aglomeração de direita antissistema. E eu acho que as pessoas não estão ainda a perceber bem o significado que estas eleições presidenciais poderão ter. Se nós, como eu espero, se eu conseguir ficar em segundo lugar e se o Chega, que na verdade é a base desta candidatura, conseguir chegar a segundo lugar nas eleições de 24 de janeiro, eu diria que o fim do governo socialista está muito perto e que o mais provável é termos um governo de direita antissistema, o que nunca seria imaginável em Portugal e que o possamos ter já no próximo ano. Portanto, eu acho que estas eleições são muito mais importantes do que a maioria pensa. Mas, portanto, não é legítimo dizer que, da mesma forma como se aponta a outros candidatos estarem a candidatar-se para manter os eleitorados dos seus respectivos partidos, também neste caso a candidatura é, sobretudo, motivada pela necessidade de ampliar o peso do Chega.
A candidatura tem dois objetivos. Primeiro é vencer. Nós somos os únicos. Eu não vou a entrevistas, como a Marisa Matias fez, dizer que o objetivo é ficar à frente do André Ventura. Ou dizer que o objetivo é derrotar a extrema-direita racista e xenófoba, como fez o António Costa. Nós queremos vencer. Agora, eu reconheço, eu sou realista e quero muito vencer, quero muito ir à segunda volta e acho que é possível uma segunda volta, mas vamos ser francos. Mesmo na segunda volta, as sondagens dão-nos muita dificuldade numa eleição com Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, quando nós queremos transformar o regime, temos que ser pacientes. O Chega, ao contrário de todos os outros partidos, tem um pendor presidencialista. Aliás, está no seu programa. Pelo que faz mais sentido o Chega dizer, e eu dizer como Presidente do Chega, que me candidato para liderar o Estado como entidade genérica, do que faz sentido os outros partidos, porque nós somos essencialmente presidencialistas. Entendemos que um governo e um Estado liderado de forma presidencialista seria mais transparente, mais barato e mais eficaz. Por isso, para nós faz sentido. Para outros, de facto, só estão a consolidar espaço político. E isso não me parece ser o mais correto para as eleições presidenciais. Ainda assim, entrando nesse jogo de cálculo, eu diria que há de facto uma análise que vai ser feita no dia 24 de janeiro, e é essa que eu dizia. Se a Ana Gomes ficar à minha frente, eu diria que há um espaço de socialismo mais radical que ainda pode vir a se ingrar em Portugal nos próximos anos, mesmo no pós-Costa, ou no pós-António Costa. Se o Chega ficar à frente, eu diria que se o PSD também fizer bem o seu trabalho, eu diria que tudo indica que o próximo governo em Portugal terá uma componente do PSD, uma componente de Chega, e que provavelmente será o primeiro governo verdadeiramente antissistema, no sentido europeu de antissistema, de vários partidos antissistema que temos tido, a governar em Portugal. Portanto, pode ser uma mudança política extraordinariamente grande, e é bom que as pessoas percebam isso. Eu ouvi ontem e anteontem, quer a Ana Gomes, quer a Marisa Matias dizer que achavam ou acham que o Chega não devia ser um partido, a Marisa Matias a dizer que o Presidente não devia dar posse a um governo com o Chega, a Ana Gomes a dizer que o Chega devia ser ilegalizado. Eu diria que estas eleições estão a caminhar, e talvez os debates venham a mostrar isso, para que mais importante do que a vitória, de sim ou não Marcelo Rebelo de Sousa, é qual é o modelo que vai vingar. Se é o modelo de esquerda mais agressiva, mais revolucionária, de Marisa Matias e Ana Gomes, ou se é o modelo de uma direita antissistema, que é protagonizada por mim e que provavelmente marcará o futuro, quer seja comigo, quer sem mim, à frente do Chega. Curiosamente, Isabel Moreira, que é uma grande e acérrima adversária política do Chega, em particular do André, veio dizer que constitucionalmente nada impede que um partido conte com o apoio do Chega, que um governo conte com o apoio do Chega. Ficou surpreendido com essa posição? Eu vi hoje a notícia no Jornal Económico, de facto. Bom, digamos o seguinte, eu acho que a Isabel Moreira já percebeu o que todos os portugueses já perceberam, que é o PS, depois de ter feito uma geringonça com partidos que há poucos anos defendiam o roubo de fábricas, o assalto de lojas, a saída do euro e da União Europeia, não tem grande legitimidade para criticar as alianças que se façam à direita. Todos já percebemos também que o que aconteceu nos Açores deixou um trauma nos socialistas que ainda foi difícil de superar, e vamos ser francos, foi o Chega que esteve no centro do que aconteceu nos Açores, porque foi a única novidade nas eleições açorianas. O CDS desceu o número de votos, o PPM ficou pouco acima dos 2%, o que mudou foi o Chega e o aparecimento do Chega, caso contrário o PS ter-se mantido no poder. E, portanto, no fundo, a Isabel Moreira o que vem dizer é: não podemos fazer nada porque esta força não parece ter agora a capacidade de parar, ou seja, provavelmente há aqui uma resignação de alguns socialistas que nos corredores, e eu sei disto, e nos bastidores, já se começa a dizer que talvez seja melhor deixar o Chega governar durante um tempo com o PSD para ver, na opinião deles, o desastre que poderia ser, para que as pessoas voltem a confiar no Partido Socialista e nos partidos à esquerda. Começa a correr esta teoria de que mais vale, para impedir o crescimento do Chega, mais vale dar-lhes lugar governativo, mais vale mostrarem que afinal não fizeram nada daquilo que prometeram que iam fazer, e depois logo se verá. E eu acho que a Isabel Moreira já vem um bocadinho nesse sentido. Quer dizer, por muito que a Marisa Matias diga o que diga, que a Ana Gomes diga o que diga, eu acho que é hoje consensual na sociedade portuguesa que o Chega não pode ser ilegalizado. Seria um escândalo de dimensão europeia, para não dizer de dimensão mundial.
e que o crescimento do Chega não vai desaparecer por grandes capas de revista que depois, quando se vai lá dentro ver, não trazem absolutamente nada, nem por preconceitos de racismo ou de xenofobia, ou por processos que me sejam levantados por A, por B ou por C. Portanto, neste contexto, eu acho que o PS já percebeu que cedo ou tarde o Chega estará no governo, é uma questão de tempo e é uma questão de haver atos eleitorais mais breves ou mais distantes. Mas voltando mais atrás, olhando, estamos a pouco mais de um mês das eleições presidenciais, encontra dados que lhe permitam dizer que vai cumprir os objetivos, vai ser o segundo candidato mais votado à frente de Ana Gomes e vai forçar uma inédita segunda volta a um presidente em busca de reeleição? Sim, são dois objetivos distintos. O primeiro prende-se com a segunda volta, que é o meu objetivo fundamental, obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a ser confrontado com os seus erros, com a cumplicidade que teve com o governo, levá-lo a uma segunda volta. Esse é o meu grande objetivo desta eleição. O segundo é ficar à frente da esquerda e mostrar que o Chega tem hoje mais capacidade de ser uma alternativa do que a esquerda revolucionária, agressiva e demagógica. E aí, ficar à frente da Ana Gomes é importante. Mesmo nesta última sondagem do Expresso e da SIC, o Chega está a 4 pontos, a minha candidatura está a 4 pontos de Ana Gomes, dentro da margem de erro, que é 3,5%. Leonardo, nos Açores dávamos 3%, tivemos quase 6%. Eu acredito que vamos ter bastante mais do que os 9%. E acredito que vamos estar taco a taco com a Ana Gomes e tenho o objetivo de ficar à frente da sua candidatura. Mas isso quer dizer que, tal como nos Estados Unidos, que aconteceu com o eleitorado de Trump, há pessoas que vão votar em si, mas que receiam dizê-lo? Eu acredito que sim. Olha, nos Açores eu encontrei muito isso. Leonardo, eu não sei se já lhe disse assim, mas eu nos Açores encontrei, que foi a última campanha eleitoral que eu fiz, foi a dos Açores, e encontrei situações muito curiosas. Pessoas que me encontravam nas praças principais, quer em Ponta Delgada, quer na Horta, quer no Pico, quer, enfim, nas várias ilhas onde passei, na Terceira, diziam-me, olha, eu até queria que me assinasse aqui qualquer coisa, eu até queria tirar uma fotografia consigo, mas venha aqui para esta rua que eu não posso ser visto aqui consigo, porque a minha filha trabalha no governo regional, porque o meu primo tem acordos com a Câmara Municipal, porque o meu irmão é empregado da Junta de Freguesia. Isso é muito triste que aconteça ainda em Portugal, mas acontece. E ninguém me contou, eu vi com os meus olhos. Com o Chega há esta diabolização permanente do fascismo, da extrema-direita, do racismo. Há muita gente que vota no Chega e que me diz, olha, eu não posso dizer a ninguém por causa da posição que tenho, mas o meu voto no dia 24 pode ter a certeza que vai lá estar. E, portanto, eu estou convencido que nós vamos ter praticamente o dobro daquilo que as sondagens nos dão e que ficaremos à frente da Ana Gomes. É difícil, porque a Ana Gomes vai ter um apoio dissimulado por parte do Partido Socialista e está a angariar muito voto que de outra maneira seria de Marisa Matias e do Bloco de Esquerda, naturalmente. Portanto, vai ser difícil, mas eu acho que nós neste momento, o Chega neste momento já está com essa força nacional. Eu sinto isso na rua, portanto acho que vai ser possível ficar à frente da Ana Gomes. E como eu dizia, não é uma questão de sumenos, é que pode mostrar bem qual é o espectro político que vai ser dominante no pós-António Costa. E eu acho que isso é uma análise que os analistas vão ter que fazer na noite eleitoral do dia 24 de janeiro. Portanto, vê o eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa como uma espécie de produto genérico que pode cair para qualquer um dos lados? Sim, aliás, basta ver que nas sondagens, todas elas, inclusive as que foram publicadas pelo Jornal Económico, parece haver um eleitorado de esquerda que prefere votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, há um dado muito curioso, que esta última sondagem também mostrava, que é, só há, na verdade, nestas eleições, 2 eleitorados fixos, isto é, que têm mais de 80% de certeza em quem vão votar, que é o meu e o de Marcelo Rebelo de Sousa. Os outros são muito voláteis ainda. Por exemplo, o eleitorado de Marisa Matias e de Ana Gomes está nos 50 e tal por cento. Significa que ainda pode mudar. O meu e de Marcelo Rebelo de Sousa está nos 85, 82%. Ou seja, 85% dos que dizem que vão votar em mim ou em Marcelo Rebelo de Sousa já não vão mudar de voto. E, Leonardo, não vão mesmo mudar de voto. Publique-se o que publicar, diga-se o que se disser. Este eleitorado quer uma mudança a sério. Portanto, eu acredito que o eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa é um eleitorado que está situado ao centro político e uma parte à esquerda também. Acho que esta decisão do CDS é um tiro nos pés, que vai sair mal ao próprio CDS, ao próprio eleitorado, que vai desrespeitar a ordem de Francisco Rodrigues dos Santos. Acho que a maioria do CDS vai votar em mim. Aliás, apelo a que a maioria do CDS que tenha um mínimo de noção de valores de direita. O CDS que combateu Mário Soares, o
CDS que apoiou Basílio Horta nas eleições contra Mário Soares, o CDS de Freitas do Amaral, o CDS de Adelina Mar da Costa, o CDS, enfim, esse CDS eu apelo que votem em mim, porque de facto votar em Marcelo Rebelo de Sousa é o mesmo que votar em António Costa, e eu acho que o eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que ele vença as presidenciais, vai se dissipar ao longo dos próximos anos em múltiplos partidos. E isto significa que eu estou convencido que mesmo do eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa, que agora vota nele para presidente, será capaz de votar em mim para primeiro-ministro num próximo ato eleitoral. Estou mesmo convencido disso. Aliás, eu encontro pessoas na rua que me dizem isso. Dizem-me, olha, eu para Presidente da República vou votar em Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu quero assim como Primeiro-Ministro de Portugal. E é em si que vou votar nas próximas eleições legislativas. Na primeira entrevista que Marcelo Rebelo de Sousa concedeu desde que anunciou a recandidatura, ele disse que os outros partidos potenciam o crescimento do Chega ao colocá-lo no centro das suas estratégias. Espera beneficiar desse efeito durante esta campanha? Olha, eu espero sobretudo, e eu acho que ninguém me pode acusar de querer ter poucas iniciativas. Eu todos os dias tenho iniciativas, todos os dias procuro divulgá-las, fazer com que elas saiam de forma clara e transparente, os meus projetos de lei, conforme o Leonardo também sabe, procuro divulgar as iniciativas que tenho e que o partido tem, que eu acho que é assim que se faz política. Legitimamente, acho que os partidos do Parlamento, os que têm assento parlamentar, têm direito a divulgar as suas iniciativas e a beneficiar ou a ser prejudicados consoante essas iniciativas. É isso que eu tenho tentado fazer. Mas os outros partidos, curiosamente, muitos deles, não todos, optam por fazer aqui um exercício inverso, que é a política torna-se um ataque ao Chega. E é muito curioso ver que a Marisa Matias percebeu que a Ana Gomes está a beneficiar do efeito de me atacar a mim e de eu a ter escolhido a ela, vamos, como o meu adversário principal. E agora decidiu começar a fazer o mesmo que faz a Ana Gomes. Se a Ana Gomes diz que o Chega deve ser ilegalizado, a Marisa Matias diz que não se devia dar posse a um governo do Chega. Se a Ana Gomes diz que eu sou racista, a Marisa Matias diz que eu sou vigarista. Portanto, agora tornou-se um exercício de ver quem ataca mais o Chega. E, de facto, eu quase que podia dizer que eu não preciso fazer nada. Só tenho que estar aqui a falar com o Leonardo e basta-me para não fazer mais nada na campanha. Isso seria fácil para mim, mas eu não sou assim. E, portanto, sabe, Leonardo, eu vou-lhe dizer isto. Muitas vezes os meus assessores dizem para não dizer nada, não fazer nada. Que eles sozinhos dão uma publicidade que for preciso e os ataques deles põem as pessoas do meu lado. Mas não é assim que eu vejo a política. Eu sou provavelmente o deputado que mais iniciativas apresenta sozinho ao Parlamento e quero continuar a fazer política assim. Eu não faço política com os ataques dos outros. Eu tenho propostas, algumas delas são polémicas, algumas delas são controversas, mas é assim que eu vejo a política. Os outros, aparentemente, elegeram o Chega como a única forma de fazer política. Tudo o que eu vejo sobre a Marisa Matias, mas também sobre pessoas que não são candidatas, sobre a Isabel Moreira, o Tiago Barbosa, deputado do Partido Socialista, a Joacine vai a um estado de emergência falar sobre o racismo e sobre a vergonha e sobre, quer dizer, estão a fazer do Chega o centro do problema e não percebem que o regime é que está no centro do problema. Portanto, talvez Marcelo Rebelo de Sousa tenha razão nesse ponto. Mas aí distingue entre pessoas que genuinamente, mal ou bem, são contra a ascensão do Chega e adversários políticos a quem interessa que o Chega cresça por acharem que pode limitar as possibilidades do PSD regressar ao poder? Acredito que há essa questão. Acredito que essa questão se coloca, sobretudo numa parte, vamos, mais pragmática do Partido Socialista, que está convencida de que o Chega e o crescimento do Chega vão inviabilizar qualquer governo à direita nos próximos anos. Os Açores mostraram que não é assim, embora eu também tenha dito que a solução dos Açores foi uma solução pontual, com compromissos feitos e que não se repercutirá a nível de eleições legislativas, até porque nós, como já é sabido, temos exigências muito grandes de reforma a nível das eleições legislativas. Agora, admito que sim, eu admito é que cada um está a jogar o seu jogo político em vez de pensar no interesse de Portugal. Repare, a Joacine já percebeu que só falando do André Ventura e do Chega é que consegue ter um mínimo de publicidade. Até porque já não diz mais nada no Parlamento. Os deputados socialistas perceberam que só atacando o Chega e o André Ventura ganham mais seguidores, radicalizam a sua base e conseguem algum mediatismo. E o Partido Socialista percebeu que encostar o PSD ao Chega é a melhor forma de tirar votos ao Partido Social Democrata ao centro.
Portanto, o Chega tornou-se um arremesso na mão dos vários partidos de esquerda e também de alguns de direita. E eu lamento muito que isso tenha acontecido, mas enquanto eles perdem tempo com isso, nós vamos perdendo tempo com as pessoas, em comícios, em encontros em todo o país, em propostas que dizem alguma coisa às pessoas. Portanto, não se admirem depois quando as sondagens mostram que o Chega é o único partido a crescer desde as eleições legislativas. Quer dizer, é o único que se preocupa com as pessoas, é o único que tem propostas concretas, é o único que vai ao encontro das pessoas. Leonardo, eu desde o dia 6 de outubro de 2019, portanto, 2019, que foi quando, após as eleições legislativas, que o Chega não tem parado. Tem ido a todo o país, mesmo às vezes em contexto de pandemia, para se encontrar com as pessoas, para falar com as pessoas, para ouvi-las. Isto faz toda a diferença. Não andamos perdidos em jogos políticos, em artifícios, estamos preocupados com as pessoas. E isso depois nas sondagens também é evidente, não é? Diria que o PSD de Rui Rio já está rendido à ideia? Bom, olha, eu não sei. Eu ouço muitos dirigentes social-democratas que me dizem que é inevitável. Muitos deputados que me dizem que é inevitável. Anteontem, ouvi o Dr. Bagão Félix dizer que provavelmente não seria possível um governo à direita sem o Chega. E é isto que nós estamos a dizer também há algum tempo. Se me perguntarem, eu preferia governar sozinho. Evidente, preferia. O Chega conseguiria implementar o seu projeto para o país de forma mais rápida e de forma consistente. Mas o país é o que é e a política é o que é. Portanto, eu acho que no PSD já se percebeu que não vai haver maiorias absolutas e que o CDS e a Iniciativa Liberal não vão ter força suficiente para conseguir uma maioria da direita. E, portanto, já perceberam que a negociação com o Chega é inevitável e isso vai implicar uma ruptura de regime. Porque o Chega nunca aceitará fazer parte de um governo que não entre numa lógica antissistema, de ruptura com o regime, em matéria fiscal, em matéria de reforma do sistema político, em matéria de justiça, que é fundamental para nós, em matéria de administração interna. E, portanto, o PSD vai ter que fazer uma decisão, que é, aceita fazer uma ruptura com o sistema que ajudou a criar, ou então permite que os socialistas se perpetuem no poder. Eu sei que dentro do PSD há pessoas que acham, ouvi o Pedro Duarte dizer isto esta semana, que mais vale deixar o PS governar do que haver uma participação do Chega no governo à direita. Acho é que o Rui Rio não concorda com ele e preferirá liderar um governo com o Chega do que estar fora do governo sem o Chega. Mas isso é uma questão que o Rui Rio terá que ver. Eu acho que não há outra solução. E acho que André Ventura e o Rui Rio, a um determinado momento, vão ter que, pelo menos, pôr de parte algumas diferenças e perceber que há aqui uma lógica de entendimento que tem que ser feita. E não pode ser a lógica do PSD-CDS, em que o CDS fica com umas migalhas e o PSD é que decide a governação. Provavelmente estaremos a falar de 30% e 15%. E, portanto, não é o mesmo que falar de 38% e 8%. Significa que o Chega terá de ter um peso nas decisões do Executivo muito acima daquilo que foi os governos de coligação do PSD nos últimos anos. Vamos fazer agora um breve intervalo. A seguir, continuamos a entrevista com André Ventura e com as suas perspectivas para a presidência da República. André, foi dito por Marisa Matias que não daria posse a um governo que tivesse apoio do Chega. Caso fosse eleito Presidente da República, daria posse a um governo apoiado pelo Bloco, pelo PCP ou pelo PEV? Eu, se fosse eleito Presidente da República, daria sempre posse a um governo que seja a escolha das pessoas. Procuraria que não fosse e lutaria com toda a minha influência e forças para que fosse escolhido um governo democrático, dentro dos parâmetros do Portugal moderno, europeu, etc. Mas, se assim não fosse a escolha das pessoas, não teria outra opção senão aceitar o seu juízo democrático. Não deixaria de fazer o controle que tem que fazer em matérias que considero fundamentais, como, por exemplo, a iniciativa privada, a liberdade de iniciativa empresarial, evitar que o sistema fiscal se torne um esbulho fiscal ou um roubo fiscal, mas não deixaria de dar posse a um governo que fosse escolhido pelos portugueses, fosse ele de esquerda ou de direita, tivesse ele que tipo de forças tivesse. Portanto, a minha diferença para Ana Gomes e para Marisa Matias é que eu sou democrata e eu, mesmo não gostando de certos partidos ou certos movimentos, respeito a vontade dos portugueses.
Portanto, aí converge com Marcelo Rebelo de Sousa, que deu mais ou menos a mesma resposta na sexta-feira. Ou seja, se me perguntar assim, eu gostava de, se eu um dia for Presidente da República, gostava de ter em Portugal um governo PS Bloco de Esquerda. Não gostava, mas não é uma opção minha. Os portugueses sabiamente escolhem os seus governos. Graças a Deus somos uma democracia, os portugueses votam, e o que eu espero é que votem bem. Faria a minha influência, moveria politicamente o que posso mover, mas no fim respeitaria. E naquilo que pusesse em causa o Estado de Direito. A autonomia dos tribunais, a iniciativa empresarial, a iniciativa privada, as famílias, atuaria com veto, na maior parte dos casos, mas respeitaria o governo que foi eleito pelos portugueses e se um dia sentisse que as instituições democráticas estão em risco, provavelmente dissolveria a Assembleia da República, mas não deixaria de dar posse a um governo só por não gostar das cores partidárias que ele envolve. Já disse que não seria o presidente de todos os portugueses. Qual seria a percentagem dos concidadãos que não seriam representados por si no Palácio de Belém? Olha, eu não sei quantos não seriam representados. Sei que nós durante muitos anos ouvimos esta conversa do sou o presidente de todos os portugueses, é bonito se dizer, depois na prática não é assim. Eu quero ser o presidente daquela maioria silenciosa, aquela maioria que está farta de pagar para nunca ter ou ter muito pouco de retorno, daquela maioria que está farta de pagar para os outros, daquela maioria que está farta de sentir que, olha, o exemplo, restauração, a hotelaria, o turismo, etc. Passaram anos a sustentar este país no tal crescimento miraculoso, no tal milagre português, que mesmo assim nos deixou ser ultrapassados pela Lituânia, pela Eslováquia, etc. Mas, tal milagre, como é que desceu o desemprego com estes setores? Como é que aumentou o produto com estes setores? As exportações, um bocadinho diferente. E agora que precisaram de nós? Nada. Nem a TSU lhes conseguimos dar. Nem a isenção da TSU lhes conseguimos dar. Nem a redução do IVA para a taxa reduzida. Nada. E quando me perguntam de que português é que eu vou ser presidente, é destes. Os outros já tiveram muitos. Mário Soares, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa, já foram o presidente desses portugueses, dos que vivem nas margens do sistema, dos que vivem à custa do sistema. Eu quero ser o presidente dos que trabalham, dos que contribuem para o sistema. Olha, eu nunca iria visitar o bairro da Jamaica e nunca iria visitar os bandidos e deixaria os polícias de fora da minha visita, como fez Marcelo Rebelo de Sousa. É algo que, aliás, ele me terá de responder no frente a frente que vamos ter no dia 6, que é como é que um Presidente da República, depois de um conflito num bairro social entre polícias e cidadãos, vai visitar os cidadãos e deixa os polícias completamente desamparados. É desses portugueses que eu vou ser o presidente. Por isso, não vou ser o presidente daqueles portugueses que vivem de esquemas, que vivem de subsídios, podendo trabalhar, daqueles que simplesmente estão sempre à coca, à espera de ver qual é a melhor oportunidade rasteira para triunfar. Não vou ser o presidente desses portugueses. Serei o presidente dos portugueses de bem, portugueses comuns, aqueles que há anos demais não têm voz. Admite que esse discurso contra o subsídio à dependência, ajuda um pouco aqueles que o querem colar à extrema-direita xenófoba e racista, como disse o Primeiro-Ministro. Admito, mas não tem nada a ver. Percebo o argumento, mas não compreendo o sentido. É um pouco enviesado o argumento, que nada faz com que os subsídio-dependentes tenham que ter uma certa etnia, uma certa parcela. Evidentemente, nada tem que ver. Nós temos hoje uma cultura. Os Açores, para mim, foi uma experiência muito importante, Leonardo. Eu andava em muitas das cidades principais, depois saíamos um pouco das cidades, íamos a unidades empresariais, centros agrícolas, etc. E os empresários, pequenos e médios, encontravam-se comigo e diziam: oh, Dr. André, o problema aqui é que estamos sem mão de obra e sem apoio nesta fase. Mas, sobretudo, sem mão de obra. Queremos pessoas para trabalhar e não há, sabe porquê? Estão todos nos cafés a viver de rendimentos diversos, social de inserção e de outros. Esta cultura que nós estamos a criar, de que mais vale não trabalhar, mais vale não contribuir, que o Estado está lá para nos dar, é a cultura que os socialistas querem implementar. Nós temos que acabar com ela. Sejamos de que etnia for, sejamos de que raça for, sejamos imigrantes ou sejamos portugueses, sejamos refugiados ou sejamos europeus, não interessa. Temos que cortar com esta cultura de subsídio à dependência para conseguirmos dar o salto que precisamos de dar. Basta ver que os países mais ricos do mundo têm menos subsídio à dependência. Porque o Estado, quando se arvora em pai de todos os cidadãos, geralmente tem um péssimo
uma péssima influência sobre a economia, relaxa as forças dinâmicas, relaxa a atividade empresarial, prejudica a iniciativa privada, prejudica a criação de riqueza. E é isso que eu quero fazer. Ninguém quer que uma pessoa idosa com problemas de saúde tenha que trabalhar. Pelo contrário, eu até defendo que essas pessoas não deviam ter pensões de 500 euros, deviam ter de 1000 ou de 1500. Mas para esses que merecem e que precisam terem essas pensões, não podemos ter rapazes de 22 anos ou raparigas de 22 anos em plena condição para trabalhar a viver de subsídios durante 10 anos. Isso é que não é possível. Portanto, nós temos que ser duros com as pessoas, frontais. E se os portugueses aceitarem e perceberem, muito bem. Se acharem que eu estou a ser extremista e que mais vale viver assim, para um dia a realidade nos cair em cima, bom, então eu ainda cá estarei, espero eu, para ver a realidade cair-nos em cima. Mas ela vai cair cedo ou tarde, porque não é possível viver assim durante muito tempo. Uhum. Acha que ganha ou perde votos quando diz quando propõe que a deputada Joacine Catar Moreira podia ser devolvida à Guiné-Bissau? Acho que, primeiro, explicar que estava a ser irónico, como eu Sim. disse nas várias entrevistas que dei, porque a deputada Joacine estava a propor que nós devolvêssemos todo o nosso património, uma parte do nosso património, às ex-colónias. Portanto, só para quem está a ouvir perceber o ridículo disto, Portugal teve 500 anos de colonização e agora devolveria património que terá nos museus, e nem sei bem que património é que a Joacine estava a falar, mas enfim, admito que haja algum património que venha ainda do nosso Império, e devolveríamos. Isto é o primeiro passo para acabarmos a assumir as culpas da nossa colonização, como alguns historiadores já defendem também, e alguns políticos, para começarmos a dizer que a nossa história foi um desastre, e ainda vamos acabar, como alguns países, a pagar indenizações para os países que foram colónias nossas. Isto é um absurdo. E, portanto, quando eu disse que se a Joacine quer tanto devolver isso às colónias, porque é que ela não é a primeira a ser devolvida, uma vez que ela até é de um país que é uma ex-colónia portuguesa. Ninguém estava a sugerir deportar a Joacine, nem usar nenhuma espécie de violência física. Era uma imagem que eu estava a usar para explicar o ridículo que esta situação acarreta. E, portanto, eu acho que os portugueses de bem não estão politicamente enviesados. Percebem o que é que eu quis dizer? E percebem o ridículo disto. Porque, ó Leonardo, e os hospitais que nós lá criamos? E as pontes? E as barragens? E as estradas? Alguém nos vai devolver o investimento que fizemos no Império? É tão disparatado que eu acho que quem pensar um bocadinho só posso ganhar votos com isso, porque quem parar para pensar vê que eu tenho razão. Só quem está tão politicamente enviesado é que acha que se pode entrar num disparate destes, não é? Mas admite que é um fator que pode afastar alguns eleitores do Admito Chega. que sim. Às vezes, sabe, os meus assessores dizem que eu sou muito impetuoso, que às vezes reajo muito rapidamente e não devia reagir tão rapidamente. Admito que sim. Em todo o caso, eu prefiro ser assim e ser autêntico do que fazer cálculo político. Dizer, bom, como é que isto vai ser interpretado? Uns vão pensar isto, outros vão pensar aquilo. Isto é o que eu sou. A pessoa que se apresenta aos portugueses é o mesmo que foi professor universitário, comentador de televisão, cronista de jornais, que nunca deixou de ser autêntico e que vai continuar a ser. Portanto, eu acho que aquilo que os portugueses veem em mim é um político diferente, autêntico. Fala como as pessoas comuns, nunca deixou de ser ele próprio, fala como fala nos programas de televisão, como fala nas entrevistas, e não faz jogo político para dar uma imagem diferente daquilo que é. Essa é a minha vantagem, digamos assim, é o meu trunfo sobre os portugueses, eles reconhecem-me isso, e eu não vou deixar de ser autêntico só para ter vantagem do número de votos que possa vir a ter, ou dos votos que possa vir a perder, por ser assim. Parte dos eleitores de direita que elegeram Marcelo em 2016, e acredito que provavelmente terá sido o seu caso, afastaram-se dele devido à excessiva proximidade com o governo socialista. É ou não verdade que nos últimos tempos há alguns sinais de que Marcelo estará a descolar desse apoio? Bom, primeiro é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa traiu a direita, traiu o espaço político do centro-direita e da direita portuguesa. Os que votaram nele, como foi o meu caso, admito, sentiram-se enganados, traídos e sentiram-se defraudados. Isto significa que Marcelo tornou-se a principal muleta do governo socialista. Basta ver, neste último Conselho Nacional do CDS, a quantidade de pessoas que se insurgiram, pessoas de relevo à direita, com o apoio do CDS
a Marcelo Rebelo de Sousa. Isto não aconteceria noutra circunstância. Olha, não aconteceu com Cavaco Silva, por exemplo. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa tem conseguido este feito extraordinário. Ele prefere estar entre as preferências dos socialistas e dos bloquistas do que do espaço político da direita. E aqui provavelmente há uma certa lógica política. Ele sabe que a direita está fragilizada, provavelmente há mais eleitores de esquerda do que de direita neste momento, e portanto mais vale apanhar esses eleitores do que apanhar os eleitores de direita. É um cálculo, mas é um cálculo muito arriscado, porque os hábitos estão enraizados. As convicções muitas vezes não são manifestadas à luz do dia, mas estão lá, estão entranhadas. Vamos ver no dia 24 de janeiro se Marcelo chega aos 50% de votos que reelegeram Cavaco Silva, que reelegeram Jorge Sampaio, ou que reelegeram, com mais de 70%, Mário Soares. Vamos ver. Porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa cometeu aqui um grande risco, que é ser o presidente de direita, ou de centro-direita, supostamente, mas querer ser reeleito com os votos de esquerda. Pode-lhe correr muito bem, mas também lhe pode correr muito, muito mal. Foi um exercício muito arriscado. Vamos ver o que é que os portugueses dizem no dia 24. Mas eu insisto, na semana passada ele disse que a ministra Marta Temido o enganou, no caso das vacinas da gripe, e mostrou-se bastante apreciativo quanto à gestão do ministro Eduardo Cabrita do caso do cidadão ucraniano morto às mãos do SEF. Haverá um descolamento em curso? Eu acho que sim. Embora este descolamento seja essencialmente eleitoralista. Repare, estamos a pouco mais de um mês das eleições presidenciais e durante 5 anos foi precisamente o contrário. O governo está a fazer o melhor que pode, o orçamento tem que ser aprovado, a ministra tem dado o que tem e o que não tem, António Costa esteve bem. Este tipo de expressões nós ouvimos ao longo de 5 anos de forma recorrente. E Marcelo agora percebeu aquilo que eu estava a dizer ao Leonardo há bocado, que este é um exercício muito arriscado, pode correr muito bem, mas a história diz-nos que na maior parte das vezes correu muito mal. E portanto Marcelo agora quer emendar a mão, como se fosse possível. Quer dizer, beneficiar do seu tempo de antena para emendar um bocadinho a mão à direita, mas já não engana ninguém à direita e portanto o que fez ao longo de 5 anos não vai ser esquecido nestas eleições do dia 24 de janeiro, nem que seja porque eu lhe vou lembrar disso já no dia 6, quando estivermos num frente a frente na televisão. Apelidou Ana Gomes de candidata cigana, Marisa Matias de candidata marihuana, João Ferreira do camarada de plástico. Que nome é que dará a Marcelo Rebelo de Sousa? Provavelmente o candidato ultrapassado, porque Marcelo Rebelo de Sousa representa tudo o que este regime já não devia ter. A proximidade com os poderes instalados, a dança entre o PS e o PSD, a hipocrisia política, o malabarismo ideológico. Ele próprio dizia que só o Presidente da República só devia ter um mandato, só devia fazer um mandato, agora vai se candidatar ao segundo. Tudo isto mostra que é o candidato ultrapassado. É o candidato que até pode vencer, e é o mais provável que vença, de acordo com as sondagens, mas não vai trazer nada de novo a Portugal nos próximos anos. Ficará associado provavelmente ao fim da Terceira República, porque estamos a viver os últimos dias os últimos meses, os últimos anos deste regime, e Marcelo provavelmente ficará associado à sua queda. O que é justo historicamente, porque ele ficou também muito associado ao nascimento desta Terceira República. Ele passou por toda ela nos mais diversos cargos, diretor de jornal, membro de governo, presidente do PSD, portanto, tem grande responsabilidade neste regime. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é o protótipo da Terceira República, é o candidato ultrapassado, será o presidente ultrapassado caso venha a ser novamente eleito, e ele até me pode vencer nestas presidenciais, mas não vai impedir que o Chega se torne a grande força política nacional nas eleições gerais, nacionais, quando as se realizarem. Qual é que deve ser, em seu entender, o papel do chefe de Estado na resposta à pandemia e na recuperação económica que se lhe segue? Olha, era essencialmente chamar a atenção do Governo para os setores mais afetados e para aqueles que estavam a carecer de apoios. Foi o caso da restauração, etc. Eu não compreendo como é que um Presidente não chama o Governo a atenção em matéria quando saem estudos a dizer que 50% da restauração está para fechar ou para abrir falência, ou que 80% dos hotéis estão abandonados.
fechados ou vazios, ou que 65% das empresas de restauração não pagaram rendas nos últimos 3 meses. Como é que um presidente que vê estes dados não diz ao governo, meus caros, independentemente da autonomia que tem em termos de política económica, financeira, e tem, há aqui objetivos que têm que ser alcançados. E este é um deles. Este é um setor estratégico para Portugal. Porque o turismo é um setor estratégico para Portugal. Porque a restauração é um dos setores que, em termos micro e macroeconómicos, mais importância tem. E, portanto, um presidente que não fez isto defraudou as expectativas do seu eleitorado. Mas, ao mesmo tempo, como vimos no estado de emergência, o presidente demite-se das suas funções. Cabe na cabeça de alguém, Leonardo, que o presidente receba os partidos, como vai acontecer na quarta-feira, em que eu vou ser recebido novamente pelo Presidente da República para falar do estado de emergência, e o presidente não faça ideia que medidas é que o governo vai tomar, nem sequer tenha o mínimo de influência sobre elas. Ou seja, o presidente recebe os partidos e diz: pois eu também acho que nós não aguentamos um segundo confinamento. Eu também acho que as restrições têm que ser equilibradas. Eu também acho que há valores a salvaguardar. E num sábado à meia-noite, António Costa anuncia que os cafés vão fechar à 1h da tarde, que não se pode circular entre concelhos e mais um conjunto de coisas absurdas. Isto mostra como o presidente se tem demitido das suas funções e se prefere colar ao governo simplesmente para obter daí, para se demitir das suas funções, não ser chamado à responsabilidade, e qualquer coisa que aconteça ele diz: não é culpa minha, o governo é que fez isto. Depois até se atrapalhou todo e vai dizer que aquilo não eram proibições, eram meras recomendações, o governo diz que são proibições. Quer dizer, é um presidente ultrapassado, aliado da realidade, e que já não faz mais nada senão dar a mão ao governo para que o governo consiga subsistir o mais possível. Porque o Marcelo o que não quer é uma crise política. Ele é avesso a crises, é avesso a confrontos, é avesso a debates. E, portanto, o que vai querer é que isto se resolva, mas não se resolve assim. Não é pôr a cabeça na areia e a dizer: isto, eu não estou a ouvir nada, não estou a ver nada, que as coisas se resolvem. E Marcelo tem medo de enfrentar António Costa. Aliás, este é o principal problema de Marcelo Rebelo de Sousa. Tem medo de bater, a dar um murro na mesa e de enfrentar António Costa. Tem medo de o confrontar. Tem medo de defender os setores mais afetados perante António Costa. Uma ocasião em que, quer seja Marcelo, quer seja outro presidente, poderá ver aso a esse bater na mesa, é o acompanhamento dos fundos que vêm na bazuca europeia. O que é que advoga como papel do Palácio de Belém nesse dossiê? Pois, há aqui dois poderes e duas funções importantes em paralelo. Uma, a do Parlamento, que tem feito esse trabalho. O Chega tem proposto a criação de uma entidade independente para a fiscalização destes fundos, com ligação à Procuradoria-Geral da República. A Iniciativa Liberal também, até foi aprovada uma proposta de Iniciativa Liberal no Orçamento do Estado nesse sentido, que eu votei a favor, e uma proposta que eu espero que venha a ter execução real. Mas o Presidente tem também aqui uma função importante. Nós vamos receber mais dinheiro do que alguma vez recebemos na nossa história democrática. Aliás, na nossa história, em geral. E isso é uma grande responsabilidade. O governo, o presidente não se pode demitir de dar orientações em termos globais, estratégicos, para que os poderes do Estado estejam em alerta, atentos, para que não aconteça o que acontece sempre em Portugal. Que o dinheiro se disperse pelos amigos do costume, pelas empresas do costume, e quando chega à altura não temos dinheiro para o que realmente importa. Não vamos ter dinheiro para compensar os setores mais afetados, os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e do setor de saúde privado ou cooperativo, compensar as forças policiais, os bombeiros, os que estiveram na linha da frente. Porquê? Porque o dinheiro já se distribuiu por uma série de construtoras, por uma série de câmaras municipais, e depois perdeu-se uma parte em processos que daqui a 10 anos hão de estar em julgamento. Portanto, o Presidente, que é o mais alto magistrado da nação, tem o dever de estabelecer aqui orientações rígidas, nomeadamente para que o edifício da Justiça esteja a postos, atento e com condições para não deixar transigir 1 milímetro aquela que será a execução dos fundos comunitários. Já que falamos em câmaras municipais, pode garantir que não estaremos aqui a falar em setembro da sua candidatura à Câmara de Lisboa? Posso garantir que não. Não serei eu candidato à Câmara de Lisboa. Acho que o partido teve uma vantagem muito grande neste último ano. O partido cresceu muitíssimo. Eu penso, tenho dito, penso que será em dados
reais, o Chega deve ser neste momento o terceiro partido maior em Portugal, o terceiro maior partido em Portugal em número de militantes, seguir ao PSD e ao PS, seguir ao PS e ao PSD. E eu acho que é hora de o Chega, que teve naturalmente, houve os partidos quando nascem estão sempre muito associados aos seus fundadores e às suas personagens fundadoras. Eu acho que deu um contributo muito grande para o Chega ter chegado onde chegou. Acho que as autárquicas são um momento de outros rostos, que nós já temos espalhados por todo o país, nos distritos, nas regiões autónomas, nos concelhos, avançarem, darem a cara pelo Chega e assumirem o projeto Chega como seu também. Portanto, eu não serei candidato às eleições autárquicas de 2021. E por último, pergunto-lhe, presumindo que a resposta não será Marcelo Rebelo de Sousa, em qual dos anteriores presidentes da República eleitos se revê mais? Olha, muito poucos, porque de facto eu... Também não são assim tantos. Eu assim, também não são muitos. Eu admiro Ramalhianos pela postura séria, pela postura de transparência e de integridade que teve à frente do Estado. Ideologicamente não seria o meu presidente, mas reconheço-lhe a integridade e a transparência e a verticalidade que Portugal hoje precisa. São características que eu gostava de herdar de Ramalhianos num exercício presidencial, garantir essa frontalidade com os portugueses, esse sem medo, se há presidente que tivemos sem medo foi Ramalhianos, essa transparência que ele continua a manter tantos anos depois, era de todos os presidentes que tivemos aquele que eu mais me revejo, porque de facto nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem Mário Soares, nem Jorge Sampaio, nem Cavaco Silva conseguiram trazer qualquer transformação, qualquer vetor positivo à República. Todos tiveram consulados longos e todos contribuíram para que a Terceira República se fosse afundando cada vez mais. Ramalhianos não teve essa responsabilidade, tentou fazer diferente, não conseguiu, mas tentou fazer diferente e eu reconheço-lhe esse espírito que ele ainda hoje mantém. Eu encontro-me com ele via Zoom nas reuniões do Infarmed, em que ele por vezes participa, tenho acompanhado algumas entrevistas que o general Ramalhianos tem dado, e portanto se tivesse que eleger algum, seria essa pessoa que é o Ramalhianos, com uma verticalidade enorme, com uma transparência enorme e com um desejo de justiça que eu também tenho enorme, e portanto é aquele presidente em que eu me revejo mais. Obrigado, André. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir no Primeira Pessoa. Na próxima semana teremos um novo convidado. Muito obrigado, um bom dia.